Eu tenho o privilégio de estar recebendo aqui em nome da TV Prevê, e o professor Duda certamente também está muito feliz com a presença do Luiz Carlos Martins aqui nos estúdios da TV Prevê, porque como técnico de futebol é um dos mais conquistadores de títulos da história do futebol de São Paulo, principalmente no que concerne a títulos de acesso de equipes do interior e também de outros estados, além também do Luiz ser um técnico que salvou muitas equipes do rebaixamento. Luiz Carlos, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui no momento em que você, este ano, conquista mais um acesso na sua carreira como técnico do São Caetano, um time que já foi inclusive campeão paulista e chegou a disputar o título do Brasileiro. E você foi lá, trabalhou nessas 3 temporadas seguidas, 2 batendo na trave, e na terceira não só conseguiu acesso, como foi o campeão do torneio da Série A2 do futebol paulista. Parabéns a você mais uma vez, e é com muita alegria que nós o recepcionamos aqui nos estúdios da TV Prevê. Seja bem-vindo. Obrigado, Samuel. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Prazer é muito grande, né, de rever você, rever a todos. E graças a Deus também bastante feliz aí pelo acesso que nós tivemos com o São Caetano. Bom, Luiz, como é que foi este título, mais uma conquista? Eu queria que você falasse deste elenco, deste trabalho que você realizou lá na equipe da Grande São Paulo, onde o Luiz é muito querido, já teve algumas passagens. Aliás, o Luiz, ele sempre deixa as portas abertas. Ele foi treinador por várias vezes do Noroeste, várias vezes do Oeste, quando ainda estava em Itápolis, do Mirassol e de tantas outras equipes. O Luiz já teve a oportunidade de trabalhar por mais de uma vez e ser campeão por mais de uma vez. Eu cheguei praticamente no São Caetano, né, no final de 2014, onde as coisas não vinham andando bem. Fiz um contrato em novembro, né, de outubro de 2014. Trabalhamos em 2015, 2016. Como você frisou, né, fizemos bons campeonatos. Não subimos por um detalhe, um pênalti, uma vitória. E esse ano as coisas aconteceram positivamente. Fizemos um grande campeonato, sempre desde o início da competição entre os 4 melhores, né? Não saímos do G4 e no final nós conseguimos. Foi um campeonato muito difícil, aonde iriam cair 6, como caiu 6 equipes, né? Iriam classificar 4, como classificou 4, e só subiam 2 equipes. E subiu o São Caetano e o Bragantino, e o São Caetano também conseguiu o campeonato, que foi bom. Está voltando à primeira divisão, e é um time que dá uma condição boa de trabalho, não faz mais loucura o São Caetano, os pés bem no chão. E como você frisou, 2, 3 vezes nós batemos na trave, né? E esse ano as coisas aconteceram e conseguimos subir. E o elenco que você tinha à disposição? Era um elenco que não tinha alguns jogadores de mais expressão no futebol menor de São Paulo, mas não tinha nenhuma vedete no time, né, Luiz? É um time bem homogêneo, bem equilibrado. Na verdade, Samuel, hoje, acho que 3 ou 4 anos para cá, se eu não me engano, né? Hoje, para nós treinadores e a própria diretoria, dificultou um pouco, porque hoje, na maioria das competições, principalmente aqui em São Paulo, só pode escrever 28 atletas, 3 goleiros e 25 de linha. E a montagem tem que ser uma montagem bem consciente. Além do atleta saber jogar, todo mundo sabe jogar, cada um com a sua condição técnica, cada um com a sua vivacidade, esperteza do momento. E agora você tem, além de montar o atleta, você tem que montar o atleta homem. Porque a partir do momento que você escreve os 28 jogadores, você tem que ir com eles até o fim. Só pode trocar se houver uma contusão, né, assinada pelo médico, ressonância magnética, assinada pelo atleta, aí você pode trocar, senão não. Então por isso você tem que tentar montar um grupo de atletas e grupo de homens. E nesse longo tempo que eu estou no São Caetano, eu digo longo porque já vai para 2 anos e meio, quase 3 anos, né? O treinador ficar 3 anos num clube sabe que não é fácil. E as coisas, o trabalho dia a dia, a parte técnica,
A parte disciplinar foi muito boa, não tivemos problema. Nós batemos aí 2, 3 anos na trave, mas fizemos um grande campeonato, sempre liderando, sempre disputando entre os 4 primeiros. E esse ano foi coroado aí do acesso e o título. Quais foram os destaques que estavam lá com você? Nós não tivemos um destaque individual. Nós tivemos, o destaque nosso foi a união do grupo. Como eu falei para você, só pode escrever em 28. Eles assimilaram bem aquilo que nós queríamos, na parte técnica, na parte tática. E uma coisa que foi muito importante no São Caetano, foi até comentado nesses 3 anos lá, porque o São Caetano fica no Grande ABC, é perto de Santo André, perto de São Bernardo, perto de São Paulo, perto de Diadema. E se você tiver os atletas homens, ele é muito importante. E eles se cuidaram muito fora Luiz, você já pegou o São Caetano em situações diferentes. E você pegou uma época, o São Caetano, que tinha muito dinheiro, que era o período em que as Casas Bahia injetavam muito dinheiro lá no São Caetano. Depois cortou, a empresa foi vendida e houve uma redução, e também da própria prefeitura, que ajudou muito em um determinado período. Os Martorellis deixaram a prefeitura, o governo, e acabaram não dando mais dinheiro. Hoje o São Caetano sobrevive do quê? Eu trabalhei em 99 e 2000. Nós montamos aquele time, Claudeci, Daniel, Dininho. Em 2000 aí eu fui para o Bahia, né? O Jair Pisserni assumiu, deu continuidade, o time foi bem. E desde aquela época o presidente do São Caetano é o Nairo Ferreira, né? E ele continua até hoje. Eu não sou a pessoa certa para dizer para você como que São Caetano sobrevive. O que eu posso dizer é que o presidente, desde aquela época, é um presidente honesto, não faz mais loucura, não tem como fazer loucura, mas tudo que ele combina, ele cumpre. Tem cumprido agora os 3 anos praticamente que eu estou lá, com os jogadores, comissão técnica. Ele é bem pé no chão. O São Caetano, todos vocês sabem, nós sabemos que tem um nome muito grande, tem uma camisa forte, e o presidente toca as coisas com bastante consciência. Não faz loucura, mas ele tem a noção daquilo que ele pode fazer. E o que ele tem feito até agora tem dado resultado, ele tem cumprido a risca. O São Caetano teve um jogador que ficou muito marcado numa temporada, pelos gols que ele fazia. Que fim levou o Ademar? Ademar é de Porto Ferreira, né? Porto Feliz, ali naquela região. Trabalhou comigo na época. Até esses dias ele teve lá em São Caetano. Foi um grande atleta, um jogador que definia bem a jogada. Não está mais em São Caetano? Não está mais em São Caetano. Ele está na cidade dele, né? Na verdade, eu não sei o que ele está mexendo hoje. Mas é um jogador que está estabilizado, fez a vida dele tranquila. Ele foi um grande jogador e é um grande caráter. Tinha o centroavante e o goleiro. O goleiro andou passando por outras equipes. Silvio Luiz. O Silvio Luiz hoje ele é treinador e goleiro. O Silvio Luiz é novo, ele tem idade até para jogar, né? Mas ele teve um problema no ombro, foi pro Corinthians. Exatamente. Me ajudou muito naquela temporada, Silvio Luiz. E o pessoal quer saber, o Luiz vai continuar, o São Caetano vai disputar o quê? Você permanece na cidade? Teve convite para ir para outros clubes? Qual é o futuro profissional do Luiz Carlos Martins? Na verdade o campeonato terminou agora, eu tenho contrato em vigência, né? Até antes de vir para cá, o vice-presidente estava ligando para mim, o Leal. Eu falei com ele por telefone, inclusive. E como eu vim descansar um pouquinho, né, uma semana para tirar um pouquinho de estresse, né? Um estresse até positivo, porque nós conseguimos aquilo que nós queríamos. Na verdade, ele quer que dá continuidade no meu contrato. Devo voltar para lá semana que vem, para a gente dar a continuidade. Eles estão pretendendo fazer uma Copa forte, que a Copa vai dar... Copa Paulista. Vai dar vaga, né, para o Campeonato Brasileiro. Hoje o São Caetano está no Campeonato Paulista e está na Copa do Brasil. Eles estão querendo disputar uma Copa forte porque vai dar vaga. Só que vai perder muitos jogadores até pela regra que norteia a Copa Paulista, que são jogadores sub-23, né? Não, eu acho que não vai ter problema de idade não na Copa. Não vai ter? Não vai ter problema. Por isso que nós estamos conversando. Se for disputar uma Copa forte, automaticamente eles querem que eu permaneça. Tá praticamente certo. Automaticamente aqueles jogadores que têm contrato, o São Caetano vai permanecer com esses jogadores, não vai abrir mão, né? Porque ela vai se tornar uma competição difícil.
porque só tem uma vaga, né, só para quem vai ser o campeão que dá continuidade. O ano que vem é para o Campeonato Brasileiro. Ô Luiz, uma curiosidade, nós temos aí vários treinadores que se destacaram no futebol de São Paulo e do Brasil e que quiseram sair do Brasil, tiveram propostas e foram embora. Por exemplo, o próprio Paulo Comelli já está há alguns anos lá no futebol do Oriente Médio. Ele que passou por Bauru e que começou aqui em Bauru, ele que é de Pirajuí, mas mora aqui em Bandeirante, no Paraná. Isso. E está há 4 anos já no futebol do Oriente Médio. Por que o Luiz Carlos nunca saiu do Brasil? Opção tua? Opção. O Paulinho é um grande treinador, bom caráter, né, meu amigo, jogamos juntos. Eu já tive alguns convites, mas na época que eu recebi o convite, eu estava empregado, né, e preferi não sair. E a partir do momento que você recebe o convite e você não vai, lógico, automaticamente que eles contratam outro profissional. Mas eu já tive umas 3 opções aí de convite. Preferi, na época que eu estava trabalhando, não me lembro o clube, a opção de continuar, né? E as coisas aparecem. É o momento. É o momento. Se aparece, você não vai, logicamente que eles contratam outro. Mas já tive umas 3 oportunidades. Vamos ver. Eu deixo as coisas acontecer. Se ainda pintar, não está fora de cogitação. Não está fora. Por exemplo, eu tenho contrato com São Caetano. Agora eu recebi... Eu não gosto de ficar falando muito nisso, né? Mas eu recebi uns 2, 3 convites. Inclusive 2 convites de 2 clubes da Série B. Né? A Série B é um campeonato muito bom em todo sentido. Muita visualização, né? Mas como eu tenho um contrato ainda com o clube do São Caetano, né, eu vou ter uma conversa com eles. Pelo que eu estou sentindo, eles querem que eu continue. Se tiver que continuar, eu vou cumprir meu contrato. Mais ou menos dentro disso, né? E dar continuidade no trabalho. Ô Luiz, o assistente seu é seu filho? O André... que foi jogador do Noroeste também, jogou lá em Mirassol, jogou em outros clubes. Jogou em outros clubes, parou cedo, né? Se formou, hoje ele é formado, educação física, e já está trabalhando comigo mais ou menos uns 4. É casado? Não é casado. Não casou ainda, não deu tempo. Casou, não casou ainda. E ele já subiu 4 times, né? Subiu o S TAP comigo, subiu o Comercial de Ribeirão Preto e subimos agora, já uns 4 anos já subiu uns 3 times comigo. É um bom profissional, bom caráter, sabe trabalhar, jogou, tem um bom relacionamento com os atletas, né? Sabe fazer o trabalho técnico e é uma pessoa que o grupo gosta. Quando você tem alguém na comissão técnica, é importante ambiente. Ô Luiz, você passou muitas vezes aqui pelo Noroeste, proporcionou ao time que subisse, acompanhou algumas quedas no Noroeste, e esse ano o Noroeste lutou desesperadamente para não cair, e aí graças ao próprio Vitor Hugo veio para Bauru e permitiu com que o time não caísse para a Série B, para a 4ª divisão. E o Noroeste luta sempre com dificuldade. Como é que você vê o futuro do Noroeste? O que é que você imagina que possa acontecer ainda em Bauru? Bauru que é uma cidade que... Pra você ter uma ideia, Luiz, Bauru foi a cidade que teve o maior número de público do Campeonato Paulista da Série A3. Nossa, mas veja bem, eu sou de Bauru, adoro a nossa cidade, adoro o Noroeste, gosto do Noroeste. A minha carreira como jogador de futebol, desde a base, o meu pai trabalhou nos vestiários da piscina do Noroeste, né? A minha família, meus familiares, todo mundo é noroestino. Então a gente tem um carinho muito especial, né, pelo Noroeste em todo sentido. Eu estou acompanhando só de longe, né? Esse ano, por exemplo, eu acompanhei só de longe, né? Nós temos uma camisa muito forte, a cidade nossa é boa, como você frisou, a torcida compareceu, está de parabéns a nossa torcida. Eu assisti 2 jogos só do Noroeste, então eu acompanhei só de longe. Chegou no fim agora, de coração ficou mesmo, torcendo. De coração mesmo, queria que o Noroeste permanecesse, graças a Deus, parabéns aí ao presidente, parabéns à diretoria, aos jogadores, né? Parabéns ao Vitor Hugo, chegou no fim. Que foi seu atleta, né? Chegou no fim, fez uma campanha muito boa. É verdade.
E todos nós sabemos que o Noroeste tem uma força muito grande em todo sentido. Agora, como esse ano permaneceu, eu não posso dizer o que acontece lá dentro, né? O Zé Carlos Gonçalves, o nosso querido Zé Carlos Gonçalves, narrador dos bons, ele pergunta para você aqui, ele ligou para cá e falou assim, ô Luiz, ele diz que você é uma legenda do esporte e do nosso Norusca. O que é que podemos fazer para levar de volta o Norusca para a elite do futebol? É o Zé Carlos? Zé Carlos, gente boa, né? Bom caráter. Bom caráter. Bom profissional e bom caráter. Profissional, bom narrador, muito bom narrador. É verdade. Um abraço pro Zé, viu, Zé? Deus te ilumine aí, você e sua família. Como eu falei para você, eu estou de longe. As informações que eu tenho é que a nova diretoria do Noroeste são pessoas competentes, pessoas honestas. O Pegoraro é um lutador. Eu tenho essas informações. A partir do momento que você tem vontade, eu tenho costume de falar para os jogadores, quem tem vontade já tem a metade. Eu acredito que com a vontade, com a determinação, com a honestidade, o Noroeste, principalmente no ano que vem, pode fazer um grande campeonato, né? Quando a gente passa por um momento difícil, a gente aprende. Esse ano foi um momento, pelo que eu acompanhei de longe, difícil para o Noroeste, em matéria de pontuação, de campeonato. Eu acredito que o Noroeste vai tirar proveito disso positivamente para o ano seguinte. Ô Luiz, eu queria abordar com você, eu até já falei com o presidente da federação sobre isso. Nós temos um calendário muito curto, ou seja, 2, 3 meses na Série A1, A2, A3 do futebol paulista. Priorizam o calendário nacional. Você não acha que devia ser criada uma fórmula para ter mais competição no estado, envolvendo outros clubes? Não essa Copa Paulista que fazem, sabe, Luiz, eu tenho algumas restrições à Copa Paulista. Por quê? Porque o campeão ganha o direito de ir para a Copa do Brasil. Chega com a Copa do Brasil, de repente vai lá para enfrentar o campeão do Rio Grande do Sul. Só joga uma partida, Luiz. Só joga uma partida. É assim, ó. Não, eu concordo com você. Acho que teríamos que ter um calendário mais uniforme e mais elástico para manter a atividade, porque nós temos um monte de jogador que acaba ficando sem clube e desempregado no segundo semestre. Não, concordo. Principalmente para o interior, né? Pois é. Mas a prioridade agora nesse momento é Campeonato Brasileiro, né? Pois Série B, Série A. E até a Série C. Infelizmente o time que não tem calendário passa por alguma dificuldade. A Copa, ela dá uma vaga para o primeiro Série D do Brasileiro para o ano que vem. Acho que é por aí, a Série D, o primeiro. Por isso que ela vai ser uma Copa competitiva. Ela vai dar vaga para a Série D do ano que vem. E também para a Série, para a Copa do Brasil. O segundo é a Copa do Brasil, mais ou menos assim. Já era na sua época, Luiz. Antigamente era a Série C. Antigamente era o campeão para a Copa do Brasil e o segundo para a Série C. Isso. Agora, realmente o time que fica fora nesse momento, o calendário fica muito curto. O Carneiro sentou aqui, eu falei, Carneiro, você é do interior, você é de Taubaté. Você vê seu time lá Capengá, você e outros. Está na hora, Carneiro, de você botar na tua cabeça que deveríamos ter um calendário mais elástico. Eu vou estudar, e ficam na mesmice. Mas ele é uma pessoa inteligente. Eu gosto dele. Ele é um cara bacana. Eu gosto dele. Já veio 2 vezes aqui. Você pode estar certo que ele está tentando estudar. a esse respeito. Ele é um cara bom, um cara inteligente. Tem que pensar em todos os ângulos, né? Agora, infelizmente, é Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. E eles vão apostar nessa Copa aí para ver como que vai ser o calendário dela em matéria até de calendário de torcida, né? Porque a televisão agora... Uma outra coisa que eu ia perguntar para você, eu quero saber o que você pensa a respeito. Hoje nós temos aí muitos jogos mostrados na televisão. É a Série A do Brasil, é a Série B, os próprios campeonatos regionais, eventualmente alguns jogos da Série C. E você acha que a televisão, ela tira público, leva público? Qual a sua opinião? Assim, veja bem, se você pegar aí o ano passado, média de público no estádio, 2016,
se você pegar 2017, teve um aumento muito significativo. Né? Teve um aumento aí praticamente de 20%, 30% de público no estádio. Quer dizer, mesmo com televisão não tirou o público. Aí depende dos jogos, né? A única coisa que eu vejo, claro, primeiro a facilidade para o torcedor ver tudo quanto é jogo de televisão. E segundo, Luiz, pelo dinheiro que a televisão proporciona aos clubes, não é? É verdade, porque hoje a TV ajuda muito o clube. Porque se não tiver uma ajuda fica difícil. Você sabe, nós sabemos que as condições financeiras dos clubes hoje, principalmente do interior, ela é bastante precária. E a televisão hoje ela ajuda em todo sentido. Todos os times. O time considerado grande, médio, ela dá uma ajuda boa para todos nós hoje do futebol profissional, ela dá uma ajuda muito boa. E é isso aí que a televisão está fazendo. Agora, em cima disso aí, não está fugindo o público. Você pode puxar a média aí, que esse ano a média foi bem maior do que o ano passado. Você acha que a televisão ajuda, inclusive? Na minha opinião, ajuda. Ajuda, porque quem não pode ir no estádio vai ver na TV. E vê a opção que ele quiser, né? Vê a opção que ele quiser. Aí você pega, por exemplo, a média de público do Palmeiras e Corinthians. Aí pega um maluco como a mim, que gosta de futebol, assim consegue assistir 10 jogos ao mesmo tempo. Então. Eu fico sapeando lá no controle, vendo tudo quanto é jogo. Então é bom. Você faz isso também, Luiz? Eu fico atento a tudo, né? Você também fica sapeando não para. E acompanhando tudo quando é torneio de futebol? Principalmente eu, por exemplo, a minha família é toda de Bauru. Né? Toda de Bauru. Hoje eu estou no São Caetano. E eu deixo a família aqui, porque eu tenho um filho que estuda e tal. E eu moro no hotel. Né? Então eu fico sozinho, eu fico assistindo tudo que eu tenho direito. Tudo que eu tenho direito eu vejo. É campeonato inglês, é francês, é alemão, tudo que eu puder eu estou assistindo. Eu pergunto ainda, nós tivemos um fenômeno no futebol brasileiro. Nós tínhamos uma seleção que estava desacreditada, que foi eliminada da Copa América Especial nos Estados Unidos, Copa Centenário, e de repente mandaram o Dunga embora. Eu até gosto do Dunga, acho ele meio difícil de ser tratado, mas acho que é um bom técnico de futebol. Aí chamamos um diplomata. O Tite, além de ser um estudioso, é um diplomata, é um técnico de vestiário. Sabe, Luiz, eu aprecio muito o trabalho de vestiário. Um treinador que, ele acima de tudo, ele sabe como movimentar o time no vestiário, fazer as mudanças, fazer a armação e a montagem. E o Tite começou a ganhar tudo, devolvendo o Brasil, inclusive, a primeira colocação no ranking da FIFA. Como é que você explica, você como técnico, esta mudança que o Tite fez na seleção brasileira? Veja bem, todos nós entendemos um pouquinho de futebol, né? Você escala seu time, você faz o seu posicionamento, sua forma de jogar, esquema tático. Eu, por exemplo, eu gosto de ter eu tenho 3 esquemas táticos bem definidos para te jogar, eu não bato só em cima de um. Depende muito da característica do jogador, depende da característica do adversário, não fugindo da sua pergunta. Eu, por exemplo, quando estou num determinado campeonato, como se vive agora na Série A2, eu quero um CD, pendrive, por exemplo, do time adversário que eu vou jogar o próximo jogo. Eu fico estudando o adversário. Você estuda o adversário? Eu estudo o adversário, se é um adversário veloz, se joga por fora, se joga por dentro, se é um time alto, se é um time baixo, se é um time bom de bolas paradas. A gente procura estudar o adversário e dentro da característica do time que você tem, né, você monta o esquema daquele momento para aquele jogo. Eu procuro trabalhar em cima disso. O Dunga, ele assumiu a seleção, estava montando novamente, as coisas não andaram bem do jeito que ele imaginava. Eu concordo com você, eu acho que ele é um bom treinador, dentro da característica dele. O cara que foi em 4 Copas do Mundo tem que entender um pouco de bola. É isso? Só que as coisas não andaram do jeito que ele imaginava. Cada um tem sua característica. Um fala mais alto que o jogador, outro fala mais baixo. Agora, o esquema tático, todo treinador monta para ganhar. Não tem treinador que monta para perder, né? O Tite tem o estilo dele. É um estilo tranquilo, ele agrega bem o grupo.
né? Os jogadores assimilaram bem aquilo que ele queria e os resultados numéricos aconteceram. Porque o futebol, quando acontece o resultado numérico, as coisas andam. Se não acontecer o resultado numérico, não anda. E com o Tite as coisas aconteceram, é um cara bom, sabe dialogar da maneira, da característica de cada jogador. E como você frisou, o Dunga também, e na minha opinião, ele é um bom treinador. Agora, cada treinador tem sua característica, sua forma de jogar e a maneira de trabalhar com os jogadores. Eu percebo que o Tite extrai muito do jogador. Eu não sei se ele valoriza no vestiário, nas conversas individuais, o jogador, que o jogador fica comprometido com o treinador. Porque se não houver o comprometimento com o trabalho do treinador, aí desagrega. Não, concordo com você. Aí depende muito do momento do jogo, aí, do seu estilo, a forma que você quer trabalhar com o jogador. Você entra no vestiário, se o seu time está perdendo, você entra no vestiário, eu vou ter que falar diferente hoje. O seu time está ganhando, agora eu tenho que falar de outra forma. Tem aquele jogador, por exemplo, eu tenho um jogador, por exemplo, que já trabalhou comigo, chamado Xuxa. Que agora está na Ponte Preta. Está com 34 anos e foi para a Ponte Preta. 34 anos, já jogou comigo. O Fernandinho, o lateral, que jogou no Botafogo, jogou comigo no Oeste. Foram os dois reforços da Ponte Preta. Fernandinho e o Xuxa, com 33, 34 anos. O Xuxa é um jogador que, se você souber conversar com ele, ele rende para você. Tem que ter tato para conversar com ele. Se você chegar dando prensa nele... Eu já entrevistei o Xuxa muitas vezes. Agora, cada jogador assimila de um jeito. Tem aquele jogador que você, na beira do campo, você pode gritar com ele, que ele vai sobressair. Vai responder. Agora, tem aquele que vai abater. É isso. Aí, em vez de se ajudar, você vai atrapalhar. Então, cada treinador já conhece o jogador, conhece a característica, conhece a personalidade, sabe como que ele chegou de manhã, sabe como que foi a semana dele, se ele tem problema em casa, se ele não tem problema em casa. Isso influi, tudo isso influi no rendimento? Jogador, com certeza, com certeza. Qualquer um de nós, se você for trabalhar em qualquer firma, se você tiver um problema particular, por mais que você tenha que deixar do lado, acaba te influenciando. E o treinador não é só a parte técnica, a parte tática. Para o treinador fazer a parte técnica, a parte tática, bate bola, chute a gol, cabeceio, forma de jogar, posicionamento coletivo, bola parada, a favor ou contra. Agora você tem que ter o tato com a sensibilidade com os jogadores, né? E eu acho que o Tite nessa parte aí, ele é um cara que ele agrega bem. E as coisas aconteceram positivamente, a seleção voltou a jogar do jeito que todos nós queríamos. Por exemplo, eu queria até, já que nós estamos falando em treinador e você é um expert na profissão, pela tua experiência, por aquilo que você já realizou e já conseguiu, nós temos aí o Rogério Ceni, que está fazendo a sua primeira incursão na área. E o Rogério tem experiência como jogador, mas como treinador, claro, passou por tantos, e ele acumulou experiência de ouvir, e agora tem que passar. O que é que você acha do futuro do Rogério como treinador? Eu vou dizer a minha opinião como Luiz Carlos Martins e como treinador. Inclusive terça-feira agora, nós tivemos na federação, reunião dos treinadores da Série A. Quem participou da Série A2 fui eu, do São Caetano, Luiz Carlos Martins do São Caetano, e o treinador do Bragantino, que nós subimos, então nós participamos. E o Rogério Ceni se encontrava no momento lá. Eu tenho assim amizade com o Rogério, de jogar contra algumas vezes. Minha opinião, eu acho que o Rogério Ceni vai se dar bem como treinador. Agora, todo mundo tem que iniciar. Ele teve a felicidade de iniciar no São Paulo, logo no time de cima, por tudo que ele fez pelo São Paulo. Ele é um cara inteligente, ele jogou no gol, o gol tem toda a visão. Assiste o jogo inteiro, né? Assiste o jogo inteiro, tanto quando seu time está atacando, como seu time está defendendo. Ele tem uma visão boa. É uma pessoa inteligente. Tá? Eu acho, na minha opinião, que ele vai se dar bem no São Paulo. No futebol. Mesmo porque, se você pegar todos os jogos do São Paulo,
Cruzeiro agora, por exemplo, perdeu 2-0, né? O São Paulo perdeu de 1-0. 1-0. Se você pegar o jogo, é que no futebol todo mundo vê só pergunta. Qual o resultado? Todo mundo pergunta assim, quanto foi? E todo mundo pergunta assim, quando é o coletivo? O futebol hoje não é só coletivo. O futebol hoje é tático, é posse de bola, é aproximação, é isso? É o reduzido para dar consistência para você, para dar dinâmica. Então todo mundo pergunta, quanto foi o jogo? Quando é o coletivo? Ninguém pergunta, por exemplo, quando vai ser o treino tático? Quando vai ser o treino de posicionamento? Quando vai ser o treinamento de bola parada? Ninguém pergunta isso, só pergunta, quando é o coletivo? Não é isso? Só quer saber do coletivo. Se me vai lembrar, viu, Luiz, eu fui muito amigo do João Avelino, 71. E o João Avelino tinha uma mania de chamar cada treino tático de estações. Ele criou 24 estações. Ou 24 estações. Ou seja, ele chamava algumas partes do treino. Falou, vamos hoje treinar a primeira estação. Era um tipo de modalidade que ele chamava. E eu estou vendo você falar. É porque às vezes você tem, por exemplo, você tem um treinamento, eu chamo meu auxiliar, vamos fazer um treinamento, me trabalha o zagueiro assim, assim, assim. Vamos trabalhar o meio campo dessa forma. Deixa os atacantes comigo aqui que eu vou trabalhar vou trabalhar a forma do ataque. Então você tem que trabalhar o time todo, você tem que trabalhar posse de bola, passe curto, passe longo, aproximação, na hora que você vai penetrar no adversário, se é por dentro, se é por fora, a hora que o adversário se fecha, como é que você tem que fazer, você tem que estudar o adversário e saber o que você tem na mão. É isso? Porque você pegar lá e dar o colete, vamos treinar lá e seja o que Deus quiser, não é assim. Você tem que saber suas bolas paradas, favor, contra, escanteio, pé fechado, pé aberto, tem que estudar tudo. Completando o Rogério Ceni, eu acho que o Rogério Ceni vai se dar bem e vai ser um grande treinador. Luiz, tem muita gente perguntando, quer saber quantos títulos e quantos acessos você conseguiu? Eu tenho mais ou menos de cabeça, assim, sabe? Com o título do interior de 2013, se não me engano, com essa de etapa em cima da Ponte Preta, né? Título do interior do Campeonato Paulista. Eu acho que, se eu não me engano, hoje tem 17. 17 acessos? 17. E títulos? Quando eu falo acesso, que subiu, né? Por exemplo, subiu 2 agora, nós subimos. Nós ganhamos o título. Quando sobe 3, subimos 3. E quantos você salvou? Salvei 7 mais ou menos. 7 mais ou menos. Quantos anos você tem de carreira? De carreira? Como técnico. Eu parei cedo, Samuel. Eu parei, acho que não tem nem 30 anos. Eu devo ter uns 20... Mas você está com 40 anos, então... eu tenho uns 20 algumas coisas aí, treinador. Hein? Eu fiz um cálculo, graças a Deus, rapaz, cada 8 meses aí, mais ou menos, eu tive uma conquista, graças a Deus. Nunca ficou em branco? Não. Muito pouco? Muito pouco, graças a Deus. Luiz, como é que você vê a importância deste trabalho que muitos clubes fazem na base? Fundamental. O São Caetano tem uma base muito forte. Desses 28 de grupo que eu tenho lá, tem 6 jogadores da base. Dando um exemplo, né? Inclusive o Paulinho, número 10 meu, é da base. Ele virou titular comigo, né? A base hoje, principalmente para os clubes do interior... É fundamental. Fundamental. Luiz, qual foi o clube, para encerrar a nossa entrevista, qual foi o clube mais organizado em termos administrativos, em termos clubísticos, que você trabalhou? Trabalhei em vários clubes, Mirassol e São Caetano. Mirassol e São Caetano. Mirassol e São Caetano. Não que os outros, né, deram condição boa. Eu já trabalhei em clubes grandes também, tem Portuguesa, eu estou dizendo até mais no interior. Né, que eu trabalhei na Portuguesa, eu estou dizendo mais no interior paulista. Eu trabalhei na Portuguesa, na época eu trabalhei condição boa, trabalhei no Bahia. O Luiz também trabalhou com o atual técnico do Guarani, Vadão. que veio da seleção feminina, que agora está no Guarani, e o Luiz foi auxiliar técnico dele no Corinthians. No Corinthians, o Vadão, não é? Isso, 10 meses. Na verdade, eu nunca fui auxiliar na minha vida, né? Como eu tinha um conhecimento muito com o Vadão, me levou para lá, tal, trabalhamos junto.
ficamos praticamente um ano lá no Corinthians. O Vadão é um grande profissional, um ótimo caráter. Torci pelo Vadão no time do Guarani, viu? É. Torci por ele. Até porque eu acho que o Guarani é uma força que não pode ficar fora. Tem uma camisa, tem uma história. Então, e se ele ficasse, você vê, e não conseguiu vencer o Batatais lá, né? Exatamente. Você vê como é que é o futebol? Futebol é... E toda a região inteira, Campinas, até nós lá de São Paulo, nós achamos também que o Guarani chegaria entre os 4. E estava a possibilidade de disputar até com nós, né? É. Aí pegamos o Rio Claro também, que foi um ótimo time. É, o Rio Claro que foi dirigido pelo Sérgio Guedes, ex-goleiro. Foi bem. Ganhando ele, mas foi duro. É, né? Foi duro o jogo. Ali foi, o jogo não foi agora do Bragantino. O Bragantino só para saber quem era primeiro ou segundo. Lógico que nós queríamos ficar em primeiro. Mas a decisão mesmo foi com o Rio Claro. Porque aí foi para o acesso, né? Luiz, eu fiquei muito feliz em tê-lo aqui. Quero te cumprimentar mais uma vez. Até porque você tem uma história, não só no futebol de São Paulo, tem uma história no futebol de Bauru, como atleta, como técnico, e pelo seu trabalho. E um trabalho vitorioso que você serve como referência para muitos profissionais que se iniciarão na profissão como treinador. E um orgulho porque você é bauruense e sempre está no topo aí das comemorações. Estava vendo o Luiz lá, todo moderninho, na festa de premiação com o time. É uma alegria para você, né, Luiz? Foi bom, estar foi com bom. todo mundo e, mais uma vez, ser lembrado e enaltecido pelo seu trabalho. Parabéns, muito obrigado por ter aceito. E o Luiz trouxe uma camisa para mim, para a Nádia, para o Duda e para o Faria, que já foi entregue. E a minha eu já escondi depressa antes que alguém tome de mim. Por São Caetano. Obrigado mais uma vez, Luiz. Sucesso. E nós estamos encerrando o nosso Enfoque Regional, agradecendo a todos que nos acompanharam e dizer que na sequência nós teremos aí o Enfoque Esportivo com o programa do Faria. A todos, muito obrigado, estejam conosco nos horários alternativos desta programação jornalística da sua TV Prevê. Fiquem com Deus.